Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros são a conexão entre mentes e corações. Hoje, o nosso livro estrela é o Impacto Positivo, Net Positive, do Paul Polman e do Andrew Wilson. Esse livro, gente, ele é uma referência hoje no mundo empresarial e ele traz, além de diretrizes, ele traz o como fazer, como implementar dentro das empresas uma política de governança, de sustentabilidade, políticas sociais, tornando as empresas agentes de transformação. E ao invés de degenerarem o mundo, né, e o planeta, como a gente vê hoje, serem empresas regenerativas. E para falar sobre essa obra maravilhosa, que é um marco, né, na trajetória dos autores e também no universo ISD, eu trouxe para conversar com vocês Marcelo Zenkner. Bem-vindo ao Livrosofia. Obrigado, Flávia, pelo convite. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho fantástico. Eu acho que nós precisamos mesmo de podcasts com esse nível de excelência elevado, com um trabalho técnico ilustrado, porque nós estamos num momento muito decisivo na história do nosso país, na história da construção das empresas e dos objetivos que elas devem procurar alcançar em razão da sua própria existência. Gente, o Marcelo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu acho que os capixabas, em especial, mineiros também, o Brasil todo conhece o Marcelo, porque ele já foi promotor de justiça aqui no Espírito Santo, já atuou em processos altamente complexos e perigosos no passado. Eu lembro que o Marcelo já teve a sua cabeça prêmio aqui, né, na época aí enfim, um momento crítico da história do Estado. Depois ele saiu do poder público. Primeiro ele foi secretário de Estado e foi para a iniciativa privada. Hoje ele é Managing Director da FTI, né, da consultoria em São Paulo. Ele é ex-diretor de governança corporativa da Petrobras e fez um excelente trabalho na Petrobras. Instituiu praticamente, né, todo o sistema e a estrutura de governança e compliance da Petrobras. Conseguiu corrigir uma série de irregularidades no momento em que a empresa passava por problemas e desafios muito grandes, né, pós-Lava Jato. E hoje, né, ele foi secretário de Transparência e Controle aqui no Espírito Santo também, né, Marcelo? Então, ele tem uma trajetória, além de ser um professor fantástico. Eu tive a honra de suceder o Marcelo na pós-graduação, na coordenação da pós-graduação em Governança, Riscos e Compliance. Ele foi o primeiro, né, o precursor dos cursos de pós-graduação em compliance no Brasil. Então, é uma honra ter você aqui conosco, Marcelo. E a gente vai conversar sobre esse livro, que é um livro que te inspirou. Eu não vou nem perguntar por que escolheu, porque é óbvio. Eu sempre pergunto para o meu colega, por que escolheu esse livro? Esse livro tem tudo a ver com a sua história de vida, né? Então, se você quiser falar alguma coisa sobre a sua escolha, fica à vontade. Mas, para mim, parece óbvio. Eu tive o prazer de conhecer o Paul Polman em São Paulo e verdadeiramente parecia que nós estávamos falando a mesma linguagem, nós tínhamos os mesmos propósitos de vida, uma sintonia muito fina em relação àquilo que nós entendemos por ser a função da empresa, inclusive conectada à sua função social. E eu tenho, inclusive, a honra de ter o meu livro autografado pelo Paul Polman, né? E depois que eu conversei muito com ele, né, é claro que eu quis mergulhar no trabalho que ele desenvolveu ao longo do tempo. Ele foi CEO da Unilever, ele fez uma transformação enorme na empresa. No livro ele narra isso, inclusive, né, a maneira pela qual ele precisou de passar por um processo de convencimento em relação aos outros diretores, no sentido de que é perfeitamente possível, com uma visão de longo prazo, de sustentabilidade, fazer com que a empresa se torne muito mais lucrativa. Então, eu acho que a essência desse livro, o valor que esse livro tem, é exatamente nesse sentido, né, de mostrar que as empresas elas podem plenamente ser mais lucrativas, terem um melhor desempenho financeiro, protegendo o planeta e agindo com responsabilidade social. Não, e assim, ainda tem muito cético, né? Muita gente é cética em relação a isso. E esse livro, ele demonstra, em alguns casos,
contando histórias concretas. Tem até um trecho em que ele fala como a maionese venceu o ketchup, né? E aí ele vai comparando o desempenho de empresas que ainda estão no modelo, né, do capitalismo de acionistas, muito exclusivamente voltado para o lucro, né? Inclusive tem um trecho que eu destaquei aqui, gente, e aí o pessoal da administração de empresas, além da turma do direito, vai se interessar, em que ele fala que Milton Friedman está morto, né? E de uma forma provocativa. Então, assim, essa ideia, é claro que as empresas estão aí para gerar lucro, isso é inegável, mas as empresas também têm uma responsabilidade social muito grande e elas podem transformar o mundo e talvez, né, ajudar, como ator social de muita relevância, ajudar na recuperação desse planeta tão destruído, as relações tão destruídas, no mundo de guerra, né, no mundo de conflitos, as empresas, assim como o poder público, assim como as ONGs, a sociedade civil organizada, o indivíduo, mas as empresas, ele destaca, as empresas têm um papel mais importante porque elas controlam o capital. Então, isso é fundamental. E com isso, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu movimento de transformação pessoal e institucional, né, já que você falou do movimento do Paul, né, traçar essa comparação. Como é que foi o seu movimento? Por que você resolveu sair, né, do poder público, com todas as passagens que você já teve, executivo, Ministério Público, e transicionar para a iniciativa privada? Essa é até uma questão muito interessante. Eu falei sobre isso poucas vezes na minha vida, mas eu, num determinado momento da minha carreira como promotor, eu percebi que o enfrentamento à corrupção, ele não pode se dar pelo viés da repressão. Eu tive um caso muito sintomático aqui em Vitória. Um vereador do município era dado a prática da rachadinha, né, que aqui no Espírito Santo chamamos de rachide. Ele tinha, inclusive, vários assessores em relação aos quais ele se apropriava do valor da remuneração desses assessores. Algum ele se apropriava, inclusive, integralmente, porque o assessor nem sabia que ocupava uma posição na Câmara de Vereadores. Pessoas que entregavam a ele a documentação, por exemplo, para obter uma aposentadoria, ele usava aquela documentação para colocar a pessoa como assessora e receber os valores integralmente. E ele era uma pessoa com certo grau de periculosidade. Você disse que eu fui ameaçado durante algum tempo. Esse foi um dos momentos, porque ele me ameaçou dentro do meu gabinete, por conta da investigação que eu estava conduzindo. Eu tive que andar com escolta durante um período por isso. Mas é um caso de um corrupto que foi afastado pela investigação que eu conduzi por improbidade administrativa. Depois ele foi processado criminalmente, foi preso, cumpriu pena, efetivamente. Então, assim, é um caso que aparentemente é um caso de sucesso, né? De um corrupto que foi tirado de circulação e foi condenado. Mas o que foi interessante nesse caso é que alguns meses depois que eu tinha finalizado esse caso, ele estava afastado, perdeu o mandato, estava preso, e eu andando com escolta, eu recebo uma denúncia no meu gabinete, no sentido de que o suplente que havia ocupado a posição que havia sido deixado por ele estava fazendo a mesma coisa. E aquilo, Flávia, me fez parar para pensar um pouco, porque eu, na verdade, estava me colocando em risco, estava colocando em risco a minha família, estava gastando dinheiro público, porque a hora de um promotor de justiça é uma hora cara. Eu estava movimentando a máquina judiciária, estava colocando uma pessoa reclusa, e isso tem um impacto social enorme. E qual era a transformação social que eu estava gerando? Absolutamente nenhuma. Então aquilo me fez parar para pensar, e eu falei, eu acho que está na hora de eu fazer um pit stop na minha carreira, porque eu estou trabalhando errado. Eu estou gastando muita energia e estou produzindo pouco resultado. E foi quando eu resolvi ir para Portugal para fazer o meu doutorado, porque eu queria estudar prevenção à corrupção. E
já havia alguns ventos soprando pelo compliance aqui no Brasil. Estou falando aqui do ano de 2010, então há 15 anos atrás. Eu não entendia muito bem o que era o compliance, procurei na Europa um curso que fizesse sentido, que tratasse desse assunto, e fui para Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, eu tive uma sorte muito grande, porque Portugal tinha acabado de implementar a Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional, que é exatamente a convenção internacional da qual são signatários 46 países, as maiores economias do mundo, exceto a China. E esses países todos, eles se comprometeram a implementar nos seus ordenamentos jurídicos uma legislação que fosse análoga à FCPA norte-americana, que é exatamente a fomentadora do compliance no mundo. Mas o que foi interessante é que quando eu cheguei em Portugal, eu tive contato com profissionais fantásticos, estudiosos do tema, que já estabeleciam a integridade corporativa como sendo uma evolução do compliance. Você vê, eu não tinha nem estudado compliance, eu já tinha professores que estavam me ensinando que já existia uma coisa além do compliance. E aquilo me chamou muito a atenção, tanto que a minha tese ela é desenvolvida exatamente em torno desse confronto entre programas de compliance e sistemas de integridade. Quais são as diferenças e os pontos de contato que existem entre um e outro. E eu volto para o Brasil em 2013, com a minha tese já bem formatada, bem avançada, com a mala cheia de livros, cheia de ideias. E aí, a Lei 12.846, ela é publicada aqui no Brasil. Porque o Brasil é signatário da Convenção. Porque o Brasil é um signatário da Convenção da OCDE. O Brasil foi o penúltimo país a implementar a Convenção da OCDE. A Argentina foi o último país. E, na verdade, o Brasil já estava, àquela época, sofrendo uma pressão enorme da OCDE, porque havia um grupo de trabalho que fiscalizava a implementação da Convenção em cada um dos países signatários. E o Brasil estava já ameaçado de sofrer sanções internacionais pela demora na implementação da Convenção. E aí vem a 12.846, que entra em vigor em 29 de janeiro de 2014, sem muito debate, sem muita discussão. Inclusive, o projeto de lei tramitou em regime de urgência. E aí, no ano de 2014, vem a Operação Lava Jato. Então, a Lei 12.846, que é uma lei destinada a empresas, o primeiro teste de fogo dessa lei foi a Operação Lava Jato. Um amigo que eu tenho, muito querido, que trabalha na CGU, ele fala: Marcelo, a gente teve que, na verdade, trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Eu falo, eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu acho que vocês trocaram a turbina de um avião em pleno voo, porque a Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção já havida na história. Isso na palavra das autoridades americanas. Nunca houve uma operação de combate à corrupção como foi a Operação Lava Jato. Teve defeitos? Teve. Teve falhas? Claro que teve. Mas, inegavelmente, foi pela sua magnitude. E aí, a Lei 12.846, que eu tenho para mim, e a gente vai conversar sobre isso, o escopo dela é muito mais alargado, ela acabou ficando conhecida como Lei Anticorrupção Empresarial, parecendo haver uma redução do seu alcance única e exclusivamente a questões anticorrupção. E pelo viés sancionatório, né? Curiosamente, essa lei ela tem um viés absolutamente preventivo, ela tem um viés de fomento à integridade corporativa e ela ficou conhecida por um viés de caráter sancionatório que está muito distante daquilo que pretende a lei. Lembrando, gente, que no Brasil, corrupção é só pública. Então, para ser uma lei anticorrupção empresarial, alguns quiseram aplicar, né, essa restrição no sentido de que o problema estava na relação da empresa com o poder público, somente, sendo que o escopo é muito mais amplo do que isso. Na verdade, se a gente for pegar o FCPA, o objetivo inicial ali era justamente prevenir a corrupção interna, né? Era a perda de lucro, inclusive, dos próprios acionistas. Então, existem todas essas discussões que a gente teve que ir desenvolvendo
crescendo à medida que a lei veio sendo aplicada. E o Marcelo trouxe aqui numa conversa preliminar a notícia de que a tese de doutorado dele, em que já trazia esse conceito mais amplo de integridade corporativa, que o Paul Polman já traz aqui, outros autores também, agora os tribunais começam a reconhecer, não é isso, Marcelo? Na verdade, eu até vou aproveitar para fazer um merchan aqui, Flávia. Eu sempre estudei esse tema com muito interesse e esse conceito de integridade corporativa, da maneira como ele está estabelecido hoje, é claro que ele não se consolidou de uma hora para outra. Isso foi um processo de amadurecimento muito grande havido ao longo do tempo. E eu resolvi reunir o material todo que eu tenho colacionado, e desde 1987 há uma série de publicações internacionais que acabaram fomentando esse desenvolvimento do termo integridade corporativa, até a gente chegar à abrangência que tem hoje. Então, eu estou publicando no LinkedIn, é uma minissérie com 20 episódios. Legal, que bacana. Eu me inspirei na Netflix. Então, começando desde 1987 até 2025, eu selecionei as 20 principais publicações da ONU, da OCDE e do Fórum Econômico Mundial que passaram por essa construção do conceito de integridade corporativa. Eu comecei esse trabalho no dia 12 de maio e ele vai terminar agora no dia 10 de junho. Nesses 20 episódios que são publicados sempre às 8 horas da manhã de todo dia útil. Olha, que legal. Então, acho que hoje foi publicado o 13º episódio. E o que é interessante, eu acho que as publicações do LinkedIn, eu sempre acreditei muito nisso, que elas têm que ser úteis, né? As pessoas têm que oferecer ao leitor, a quem se interessa, algo de útil. Todas essas publicações, elas já trazem, eu faço uma análise da importância daquela publicação para o conceito de integridade corporativa, e o Paul Polman, é claro, me inspirou muito nisso. E acoplado a essa publicação, eu coloco o documento na íntegra. Eu tenho alguns em português, inclusive, para facilitar. Outros não existe a tradução em português, está só em inglês, mas eu acho que é um material fantástico para quem pretende se debruçar sobre esse tema. Muito legal. Marcelo, eu acho que você tem uma característica que eu também descobri recentemente em mim, que nós somos uma espécie de animal que escava, assim. Não vou falar topeira. Os animais que escavam, normalmente, eles têm pejorativo, a topeira, a marmota, né? Mas a gente tem essa necessidade de ir mais a fundo. Eu, por exemplo, comecei como professora de direito ambiental, aí percebi que boa parte dos problemas relacionados à questão ambiental estavam relacionados à corrupção, né? Problemas em sentido lato, né? Enfim, as fraudes. Aí fui para o campo do compliance, da governança. Aí depois eu percebi que tinha uma causa mais raiz, mais profunda. Aí comecei a me interessar por psicologia comportamental, por filosofia, fui estudar filosofia, sempre buscando chegar na causa raiz, né? Então, eu percebo isso na sua trajetória, esse movimento no sentido de tentar fazer algo que de fato transforme. Para transformar, a gente precisa chegar na causa raiz do problema. É isso mesmo? Você se sente assim também? Claro. Um pouco marmota nesse sentido de ir perfurando assim? Claro. Se a gente não consegue entender a origem dos problemas, a gente não consegue encontrar a solução. E você vê que, você perguntou do meu livro, o título é Integridade Governamental e Empresarial, e no meu livro eu já trato da Lei 12.846 brasileira e trato também da portuguesa, mas eu não faço menção à nomenclatura Lei Anticorrupção Empresarial. Aliás, tem um tópico no meu livro que eu falo, olha, vocês estão reduzindo o alcance da Lei 12.846, tratando-a dessa maneira. E eu trato no meu livro o tempo todo a lei como sendo uma lei de integridade das pessoas jurídicas. E o que para mim é um motivo de grande orgulho, porque eu estou falando de um livro da tese que é de 2017, um livro que foi publicado em 2018, e esse conceito ele foi evoluindo até chegar no ano de 2025 com isso absolutamente assentado. Até porque, e aí
tem tudo a ver com o que você acabou de dizer. Uma empresa que tem corrupção zero, mas polui o meio ambiente, é íntegra? Uma empresa que tem corrupção zero, mas é leniente com trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho infantil na cadeia de fornecedores, é íntegra? Uma empresa que tem corrupção zero, mas adultera os seus registros contábeis, os seus registros financeiros para enganar investidores, é íntegra? De jeito nenhum. Então, esse conceito de integridade, se você o reduz a políticas anticorrupção, você está tirando dele a verdadeira essência do conceito. Então, o meu livro ele foi todo trabalhado nesse sentido. Todo o projeto que eu desenvolvi na Petrobras foi de transposição de um programa de compliance que eu chamo de compliance estrutural clássico para um sistema de integridade verdadeiramente efetivo, embasado em cultura de integridade. E olha que interessante, eu fui diretor da Petrobras entre 2019 e 2021. A cultura de integridade como elemento de um programa de integridade no Brasil só foi introduzido no nosso decreto regulamentador da lei em 2022. Só com o decreto 11.129 de 2022, lá no artigo 56, inciso 2º, é que a gente tem a cultura de integridade como elemento de um programa de integridade. E eu antecipei isso com o meu projeto na Petrobras, que, graças a Deus, deu muito certo. Deu muito certo, né? E serviu de referência para os seguintes, né? Enfim, espero que a gente não... Alguns retrocessos, né, Marcelo, né? Depois, mas enfim, faz parte do jogo. E já que o nosso público aqui não é um público exclusivamente da área jurídica ou da área de compliance, a gente precisa trazer alguns conceitos. Tá? Então, eu queria aproveitar que você estabeleceu essa distinção e dizer o seguinte: na filosofia, que é uma área que eu tenho estudado mais recentemente, o conceito de integridade se aproxima do léxico mesmo. O que é íntegro? É aquilo que é inteiro. Então, tudo isso que você falou, né, não dá para você ter uma política anticorrupção adequada, mas poluir o meio ambiente, porque você vai ter contradições. E aí as organizações elas passam a ser fragmentadas. Então, quando você se refere a um ser humano, a uma pessoa, fala, olha, aquele foi um homem íntegro no velório de alguém, por exemplo. Né? É comum você ver, olha, fulano foi um homem íntegro, velório lotado, muitas pessoas. Normalmente você está se referindo a uma pessoa compassiva, que tinha compaixão, um olhar humano sobre o outro, sensibilidade para com o outro, uma pessoa que agia em conformidade com seus valores, né? Porque compliance, literalmente, essa ideia de agir em conformidade, é muito pouco, em conformidade com o que a lei determina, é muito pouco. Né? O mais importante é você buscar a coerência de ser um ser humano que age de acordo com os seus valores. E para isso é importante que você reflita e conheça os seus próprios valores, que é um desafio na sociedade atual, né? Sociedade do espelhamento, né, era das redes, as pessoas fazem muito pouco esse movimento para dentro para tentar entender qual é o seu valor. Né, nas nossas aulas lá de compliance, inclusive eu brincava e fazia perguntas, o que você quer escrito na sua lápide, como o Fábio Porchat faz. Esse tipo de reflexão é importante para você saber o que é realmente importante, que valores, que virtudes são importantes para você. Então, dentro dessa perspectiva filosófica, que, né, tem uma relação direta com a perspectiva jurídica da noção de integridade, eu queria que você explicasse para o nosso público, né, a diferença entre o compliance e a integridade corporativa. Acho que a gente poderia fazer um outro podcast só para falar isso, disso, né? Sucintamente. Mas a palavra integridade, ela é um derivativo de integritude ou de completude, o que significa que o ser humano que é íntegro, ele é inteiro. Então, não existe a possibilidade de você fracionar a integridade como um valor. Você é íntegro 24 horas por dia, 365 dias por ano, dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Então, quando você fala nas questões teóricas e filosóficas, e isso está no livro do Paul Puma, eu procuro transformar isso em algo que seja palpável e prático. E a Petrobras, ela foi a primeira empresa do Brasil a desenvolver o conceito de decoro profissional.
Porque não basta para a Petrobras fazer aquilo que é certo dentro da empresa. A pessoa que é íntegra, ela tem que agir da maneira correta dentro e fora da empresa. Não adianta você passar da catraca da empresa para dentro no horário de expediente. Olha, agora eu vou fazer aquilo que é correto de acordo com a cultura da empresa. E aí, quando eu saio, eu passo a fazer toda a sorte de coisas erradas, de coisas completamente desalinhadas com aquilo que se entende por integridade, tanto corporativa quanto no plano pessoal. E ainda então, postar nas redes sociais. Isso que eu ia dizer agora, né? Você imagina um colaborador de uma empresa altamente produtivo, altamente eficiente, íntegro durante o horário de expediente, mas ele usa, por exemplo, as redes sociais para disseminar práticas antissemitas, racistas, discriminatórias. E a gente sabe hoje muito bem que as pessoas carregam consigo as referências profissionais de onde elas estão. Então, todo mundo sabe que você é procuradora. Se você cometer uma irregularidade, isso impacta diretamente na sua organização. Eu sou diretor da FTI. Se eu me envolver, por exemplo, com um escândalo de violência doméstica, qual empresa que vai querer me contratar para desenvolver um sistema de integridade? Mas o Marcelo, que agride a esposa. Então, a nossa vida pessoal, ela se intercomunica com aquilo que nós fazemos profissionalmente, e esse é um conceito que é muito importante para as empresas. Então, quando a gente trabalha a questão da integridade corporativa, ela não é uma questão meramente filosófica, não é uma questão apenas e tão somente altruísta relacionada a valores. Não. Nós estamos falando aqui dos interesses da empresa que são absolutamente fundamentais. Quando a gente toca no conceito de integridade, existe um conceito clássico que é o de fazer aquilo que é certo ainda que ninguém esteja observando. E aí vai muito de encontro com isso que você acabou de falar. Você, na verdade, estabelece um encontro entre os valores que você internaliza e aquilo que você faz na prática. É aquilo que os americanos chamam de walk and talk. Quer dizer, você assume determinados valores, incorpora esses valores, externaliza esses valores, e o que é mais importante, quando você está diante das chamadas situações problema, como diz o Kant, você age de acordo com a integridade. Esteja uma pessoa observando ou não. Eu, também usando aqui a questão daquilo que nós praticamos na nossa vida pessoal, com o que é importante para as empresas, tem uma passagem muito interessante, porque eu costumo tomar as minhas decisões da seguinte maneira. Não é olhando para regulamento, olhando para a lei. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu penso antes o seguinte: o que eu vou fazer agora, se chegar ao conhecimento do meu pai e da minha mãe, isso vai me envergonhar? Se chegar ao conhecimento da minha mulher, vai me envergonhar? Se chegar ao conhecimento das minhas filhas, isso vai me envergonhar? Se a resposta é não, Flávia, eu vou em frente, faço e defendo o que eu fiz em qualquer fórum, em qualquer lugar. Isso está além daquilo que está previsto em lei ou em regulamento. E aí, quando eu estava desenvolvendo o projeto de construção do Código de Conduta Ética da Petrobras, pra você ter uma ideia, quando eu assumi, a Petrobras tinha 2 documentos. Um era o Código de Ética e um Guia de Conduta. Eu falei, mas por que tem 2? Ninguém sabia me explicar. Eu fui ler... E ninguém conhecia nenhum dos 2, né? Não, Marcelo? Eles tinham sido elaborados pelo jurídico da Petrobras. Então era uma linguagem rebuscada, documentos longos. Literalmente para inglês ver, né? Eram documentos longos e eu fui estudar e percebi que, inclusive, disposições de um se confrontavam com o do outro. Então, ele era absolutamente incoerente. Falei, não, vou acabar com isso, eu vou usar as melhores práticas, que é no sentido de você construir um documento principiológico, objetivo, com uma linguagem amigável, acessível, ilustrativo, com situações concretas, para que o chão de fábrica, como a gente diz, consiga entender qual é a mensagem. Então, vai ser um documento muito básico.
E outra coisa que é muito importante na construção do Código de Conduta Ética é você tentar socializar isso ao máximo, democratizar a construção. Então, dentro desse projeto, eu criei um grupo de trabalho com membros indicados por todas as diretorias da Petrobras. Depois que a primeira minuta, ela foi aprovada, eu coloquei na intranet da Petrobras para todos os colaboradores poderem participar e gerar esse senso de pertencimento. Mas durante esse trabalho, um gerente que eu gosto muito, é muito meu amigo, ele chegou para mim e falou assim: Marcelo, eu estou vendo que você está muito animado com esse trabalho, mas eu queria te dizer que eu acho que não vai dar certo aqui na Petrobras. Eu falei: mas por que não vai dar certo? Porque você não conhece o petroleiro. O petroleiro, ele gosta de agir assim, muito em cima de trilha. Ele gosta do by the book. Então, ele gosta das coisas muito bem explicadas, do início até o final, naquilo que ele tem que fazer. E ainda, a gente há de convir que a gente acabou de passar por um trauma da Operação Lava Jato. A gente quer fazer absolutamente aquilo que está previsto no procedimento. E você quer um documento principiológico, você quer valorizar o poder de decisão dos colaboradores. Não vai dar certo. Na primeira consulta que um petroleiro fizer do Código de Conduta Ética, ele não encontrar a resposta para uma pergunta que ele tem, ele vai abandonar, ele não vai usar mais. E eu fui embora para casa aquele dia arrasado, sabe, Flávio? Eu falei: poxa, não é possível, eu estou querendo valorizar as pessoas, eu estou querendo humanizar o processo decisório, até porque se você tem uma trilha, né, que tem que ser seguida a cada projeto que você vai desenvolver, imagina o atraso que isso gera, você ter que consultar o tempo todo. A gente não consegue prever todas as hipóteses nunca. E você infantiliza também o colaborador. Né? O colaborador, ele acaba podendo daqui a pouco ser substituído pela máquina se você vai ter uma trilha a ser. E eu queria o contrário. E eu fiquei muito reflexivo sobre isso, e eu tenho uma mania, eu tenho algumas boas ideias dormindo, eu não sei se acontece isso com você. Eu acordo no meio da noite com uma ideia na cabeça, e já aconteceu muitas vezes no outro dia eu acordar e eu não lembrar da ideia que eu tive. Então agora, já há muitos anos, né? Não agora, eu tenho um bloquinho que eu deixo na minha mesinha de cabeceira, eu anoto as ideias que eu tenho para no outro dia eu lembrar. E eu tive uma ideia à noite, anotei, no dia seguinte eu cheguei na Petrobras, reuni o grupo de trabalho, falei: deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sei que está quase pronta a minuta do Código de Conduta Ética, mas eu quero colocar no início um manual de instruções. Então, se você olhar o Código de Conduta Ética, ele já teve uma nova versão que foi atualizada agora pelo Spinelli, mas isso foi mantido. Então está lá indicado assim: você, colaborador, está diante, mais ou menos isso, diante do Código de Conduta Ética da Petrobras, você vai encontrar aqui referências com base em princípios, valores, etc. Se por um acaso, numa consulta que você fizer, você não encontrar a resposta, pense sempre o seguinte: número 1, a decisão que você está tomando, você tem condição de defender perante seus colegas de trabalho e seu chefe? A decisão que você está tomando, ela está sendo tomada em favor dos interesses da empresa? A decisão que você está tomando está em consonância com os valores traduzidos nesse código? Tem uns 5 itens, mais ou menos. E no final diz assim: se a resposta é positiva, pode tomar decisão, porque a área de integridade da Petrobras ela vai te defender acima de qualquer outra coisa. Isso foi um sucesso enorme na Petrobras, porque isso valoriza suporte, né? as pessoas, né? E vai na essência daquilo que é a integridade. E aí eu queria finalizar, é pena que é tão pouco tempo para a gente falar disso. O Jerry Zeck, que é um outro autor que eu gosto muito, ele é Compliance Officer em Nova York, ele tem um livro, na verdade ele não é o autor, ele é um participante do livro. O livro chama-se Integrity Works, quer dizer, a integridade funciona, é próprio para a empresa. E ele revisita esse conceito clássico de integridade, que é o fazer aquilo que é certo ainda que ninguém esteja observando. E ele diz o seguinte: ok, integridade é isso, tem que ser assim, mas não pode ser só isso. Principalmente pensando no gestor, e você tem que tomar tantas decisões o tempo todo na sua vida como procuradora, acho que vale muito isso para você e para tantas pessoas que estão ouvindo. O Jerry Zeck diz o seguinte: integridade é também fazer aquilo que é certo,
ainda que você esteja sob uma imensa pressão, ainda que a medida que você vá tomar seja impopular, e mesmo que todas as pessoas estejam te observando. Isso é muito mais forte. Quantas vezes, quando eu li isso, sabe que parece que o sangue correu mais rápido no meu corpo, porque foram tantas as situações que eu vivi assim na minha vida. Eu também, muitas. E eu tive que ser firme, ser forte para manter a minha posição, porque eu sabia que era a correta. Ainda que a maioria estivesse fazendo diferente, eu sabia o que era correto e eu permaneci firme, e depois, no futuro, se mostrou que aquilo que eu tinha feito, ainda que sozinho, era o que deveria ter sido feito de maneira correta. Essa sua frase me lembrou uma situação que eu vivenciei quando eu era membro do Conselho Estadual de Ética. Fui sorteada relatora de um processo assim, dificílimo, em que havia uma pressão de todos os lados e não existia nenhum posicionamento de acordo com aquilo que eu entendia que seria o eticamente correto. Tive que construir do zero e todos contra, era todo mundo contra mim. Falei, olha, eu vou bancar isso sozinha. Acabei perdendo em razão de manobras políticas, porque as pessoas com valores semelhantes apoiaram o meu parecer, mas hoje a conduta que eu considero antiética permanece vigente, comum, mas eu tenho uma sensação de que fiz a minha parte, né? Estou em paz com a minha consciência. E isso não tem preço, né, Marcelo? Poder colocar a cabeça no travesseiro e falar. Eu acho que a integridade ela passa muito exatamente por isso, e principalmente em colegiados. Eu fui membro da diretoria executiva da Petrobras. Você imagina a pressão na maior empresa da América Latina, você lidando com contratos sempre com uma quantidade enorme de zeros. E muitas vezes, em várias discussões, e aí você também aprende a dialogar e a respeitar a posição contrária. Porque a maioria não é preto no branco. Não. Ninguém está aqui se colocando como bastião da moralidade, não é isso? Não. O desafio é que a maioria, nós temos muito mais do que 50 tons de cinza no campo da integridade. Existem várias maneiras de fazer aquilo que é correto, né? E às vezes existe uma discordância que é absolutamente salutar. Agora, tem muita gente, esse que é o ponto que nós estamos trazendo aqui à mesa, que prefere sucumbir, mascarar a própria posição para não gerar um desconforto ou uma indisposição. E colegiado é exatamente uma ebulição de ideias diferentes. Então, aconteceram várias discussões muito calorosas quando eu era diretor da Petrobras. Eu falei, olha, tudo bem, os argumentos que vocês, outros diretores, estão trazendo não me convenceram. Não tem problema, vocês vão votar de uma maneira, eu vou votar de outra, isso vai ficar consignado em ata. E assim, sempre, não, mas é interessante que haja aqui, é um caso sensível, um tema relevante, que haja uma unanimidade. Eu falei, olha, aí, você me desculpa isso, eu não posso te entregar, porque aí eu não vou fazer com que a minha consciência, ela, de alguma maneira, se perca no meio do caminho para atender um entendimento de vocês. Vai ser por maioria e o meu entendimento vai ficar consignado com todo respeito ao entendimento de vocês. E é assim que as coisas funcionam, né? A gente tem que respeitar. E você vê, o Paul Pullman, ele fala muito no livro dele a dificuldade que ele teve que enfrentar para ele desenvolver dentro da Unilever a integridade corporativa, porque a integridade corporativa, ele mostra muito isso em várias passagens do livro, ela traz resultado a longo prazo. Ele fala várias vezes no long-term thinking, né? Que lá na frente isso vai resultar. E o executivo, de um modo geral, ele está preocupado com o resultado trimestral. Então, o resultado que vai ser dado agora. E a integridade, ela não te oferece isso. Na nossa vida também. A gente, às vezes, toma decisões corretas hoje e nós só vamos colher os frutos lá na frente, depois de muitos anos. Aliás, o símbolo da integridade é a árvore exatamente por isso. Você planta, você tem as raízes muito profundas, que são os valores, e às vezes você vai demorar muito tempo para colher os frutos. Então, assim também é dentro das empresas. Então, a grande resistência é exatamente essa. É você conseguir mostrar que a integridade corporativa ela é a razão de perenidade, de fortalecimento das grandes organizações para que elas possam
evoluir e desenvolver o seu core business durante muito tempo e gerar lucro lá na frente. E o Paul e o Andrew, a gente não pode esquecer, né, da importância do Andrew Winston como, né, a sua experiência com sustentabilidade. Então, eles falam muito da importância da coragem, isso que a gente está falando que tem que ter, né? Não adianta se ser aquele que dança conforme a música sempre. Muitas vezes você tem que sair não só da sua zona de conforto, mas você tem que partir para uma situação de enfrentamento. É claro que essa não deve ser a regra, o diálogo tem que ser a regra. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu brigando, porque éramos muito jovens e idealistas. Então, quando a gente é jovem e idealista, a gente briga, né? A gente sempre parte para o confronto, muitas vezes sem necessidade, né, Marcelo? Mas não é disso que a gente está falando, mas é a coragem de ser firme em relação aos valores que tem que ser defendidos. Aliás, né? Tem uma coisa fantástica nesse livro, eu uso sempre nos meus treinamentos e nas minhas palestras, é o conceito de sustentabilidade que o Paul Pullman traz. Eu gosto muito de coisas que sejam simples e palpáveis. Aliás, tem uma citação que eu gosto muito, a simplicidade é o último estágio da sofisticação. E o Paul Pullman, eu acho que ele sintetiza isso muito bem quando ele traz o conceito de sustentabilidade. O que é sustentável? Sustentável é aquilo que você pode fazer para sempre. Isso diz tanta coisa, Flávia. Inclusive, quando nós fomos redesenhar o propósito da Petrobras, porque a construção do Código de Conduta Ética começa com um propósito. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o propósito de uma empresa? Aliás, o propósito corporativo, ele, inclusive, é fonte de geração de valor. E aí foi interessante porque essa discussão começou e eu coloquei isso na mesa e alguém levantou a mão para dizer o propósito da Petrobras é extrair óleo em águas ultra profundas e obter lucro com isso. Eu falei, não pode ser esse o propósito. Por que não pode? Porque isso não é sustentável. Aí eu usei o conceito do Paul Pullman. Não tem como isso ser sustentável. Aí esse mesmo executivo virou e falou assim, Marcelo, você ainda não conhece os nossos estudos, nós temos aqui no litoral brasileiro reservas de petróleo para 150 anos. Eu falei, você acabou de ratificar, de confirmar que não é sustentável. Daqui a 150 anos a Petrobras não vai mais existir, então? A empresa é uma empresa geradora de energia. Qual é o core business da Petrobras? Produção de energia. Porque a energia é algo absolutamente necessário para a vida em sociedade. Agora, como que nós vamos produzir energia? Aí a gente vai estudar isso, de que maneira que a gente pode fazer de maneira mais sustentável. Não, fantástico. Um conceito que ele traz, que a gente também discute muito, tanto no âmbito ambiental quanto, né, na governança, é os conceitos de greenwashing e ethic washing, né? Ou seja, essa ideia de que muitas empresas têm uma roupagem ambientalmente corretas, socialmente corretas e com uma boa estrutura de governança e compliance, quando na verdade está só sob a égide do marketing, né? E que se você for um pouquinho, não precisa nem muito a fundo, se você tirar a primeira camada, você já vai ver que aquilo é falso. Então, essa noção de greenwashing, que aqui no Brasil a gente tem alguns especialistas em sustentabilidade, eu gosto muito do Ricardo Voltolini, eu sou fã do trabalho dele, ele trouxe para o Brasil essa noção de greenwashing e chamou atenção para o tema, né, já há muitos anos. Ele escreve isso desde a década de 80. Então, fala um pouquinho sobre como o livro trabalha essa questão, né, do ESG washing ou greenwashing e o que ele propõe para a gente tentar combater e na condição de usuários dos serviços, consumidores das empresas também, que a gente possa compreender melhor, ficar mais atento a essas tentativas de fraude aí, né, no propósito da organização. O que é interessantíssimo dentro dessa concepção do greenwashing é até a própria origem da expressão, porque ela foi cunhada por um ambientalista norte-americano na década de 70, em razão de um hotel, uma cadeia de hotéis nos Estados Unidos, está fazendo um marketing exatamente em relação ao reuso das toalhas do hotel. Porque o hotel defendia a defesa
do meio ambiente com a utilização das toalhas do hotel em menor quantidade. Se o hóspede pudesse usar a toalha mais de uma vez, evitando a lavagem e repetição, isso seria realizado em prol da defesa do meio ambiente. E esse ambientalista ele fez um estudo e ele demonstrou que, na verdade, isso não tinha absolutamente nada a ver com a causa de defesa do meio ambiente pelo hotel. Na verdade, era só uma questão de redução de custos. Então, por isso que veio essa expressão greenwashing. Na verdade, era um marketing que o hotel estava fazendo com defesa do meio ambiente e que, na verdade, por trás era apenas e tão somente uma questão voltada para a redução de custos. Mas, quando a gente fala em sistemas de integridade, o objetivo central de um sistema de integridade é o fortalecimento da reputação. E o fortalecimento da reputação, ele se dá exatamente com ações concretas. Tem que ter lastro, né? Não Sempre, pode ser imagem, né? Só. E aí tem uma questão que é muito interessante e que eu, até hoje, pelo menos em tudo que eu estudei, eu sempre achei muito pouco decantada aqui no Brasil, que é a função social da empresa. Desde 1976, a gente tem a lei das SAs que fala na função social da empresa e, na verdade, esse é um conceito que nunca foi sequer destrinchado num decreto, num regulamento interno, num ato normativo. Está lá previsto na lei das SAs, mas, afinal de contas, o que é essa função social da empresa? E você tocou numa questão muito interessante que, em determinadas passagens, o Paul Pullman ele menciona no livro, inclusive a respeito do Milton Friedman, porque a teoria vigente na década de 70 do Milton Friedman era: empresa existe para dar lucro. De que maneira que a empresa vai dar lucro, isso pouco importa. Porque a empresa dando lucro, ela vai recolher mais impostos, ela vai gerar mais empregos, as pessoas vão poder, com um poder aquisitivo, comprar mais, e isso vai gerar divisas para o país onde a empresa está instalada. E o Estado, o governo, que se vire para proteger o meio ambiente, ainda que diante dos estragos causados pelas empresas, e o governo e o Estado que se vire para oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. Essa era a ideia central do Milton Friedman. Isso foi evoluindo ao longo do tempo e também ao lado da evolução do conceito de integridade corporativa. E hoje, quem faz o contraponto à doutrina do Milton Friedman é um professor da Universidade de Oxford chamado Colin Mayer. Aliás, a gente pode fazer um outro podcast com os livros do Colin Mayer, que são fantásticos. E o Colin Mayer ele diz o seguinte, que empresa existe sim para dar lucro, mas ela precisa de dar lucro oferecendo soluções para os problemas que a sociedade enfrenta e não criando mais problemas. Então não é o lucro pelo lucro, é o lucro através da identificação de um problema que nós em sociedade enfrentamos, que precisa de ser resolvido, uma necessidade que precisa de ser suprida, e a empresa vai trazer a solução de uma maneira sustentável. Isso mostra, inclusive, a própria relevância do core business da Petrobras e do propósito que eu disse, que eu trouxe aqui para vocês, que é gerar energia. A energia é algo absolutamente necessário para todos nós. Se não fosse a energia, a gente não estaria aqui agora gravando esse podcast. Então, a energia é necessária, vamos edificar uma empresa que produz energia, porque essa é uma necessidade do ser humano. Agora, isso tem que ser feito de maneira sustentável. E a gente não pode esquecer também que um dos problemas da teoria do Milton Friedman, talvez nem da teoria, mas da prática, da aplicação da teoria, é a externalização dos custos socioambientais do processo produtivo. Então, o lucro, em tese, deveria ser aquilo que sobra depois de contabilizados todos os custos. E não é assim, no funcionamento da grande maioria das empresas, vão pegar empresas extrativistas, por exemplo, da área de mineração e tudo mais. Quantos custos do processo produtivo são externalizados e ficam também na conta do poder público ou de ninguém, né? Porque muitas vezes a destruição do ambiente natural, que é uma riqueza, inclusive em termos monetários, fica na conta de ninguém, né? De todo mundo e de ninguém. Então, esse é um outro desafio também, ou seja, a empresa, o lucro ético é aquele
aquele que, além de tudo, internaliza todos os custos do seu processo produtivo, inclusive os custos socioambientais. Porque se uma empresa é lucrativa, usando de mão de obra escrava ou semi-escrava, né, ou como você colocou, com destruição ambiental, deixando um rastro de destruição e passivos, ela está calculando de forma errada esse lucro. Né? Então, e é importante, gente, a gente dizer que todo esse movimento pode parecer um movimento idealista, né? Enfim, um movimento irreal, e ele até ele faz essa autocrítica. Adoro autores que seguem uma linha e param para fazer, né, a sua autocrítica e você olha, isso aqui pode parecer real num ponto, mas eu demonstro com aquele dado, né, que isso é verdade, e temos aqui casos, experiências concretas, estatísticas para mostrar. E isso ele faz no livro, né, Marcelo? Ele fala, inclusive, da própria evolução do capitalismo, que todos nós defendemos, por óbvio, que no passado era um capitalismo de shareholders, quer dizer, voltado para os interesses dos acionistas, e hoje é um capitalismo de stakeholders, que é o capitalismo voltado para o interesse de todas as pessoas que são impactadas pelas operações da empresa. E aí, leia-se, colaboradores, sociedade de um modo geral, poder público, consumidores, as pessoas que estão ao redor das unidades produtivas da empresa, as pessoas que trabalham na cadeia de fornecedores. Tudo isso tem que ser considerado dentro dessa nova ótica das empresas. Ele, inclusive, tem uma passagem, ele gasta ali algumas páginas do livro para falar do desafio que ele precisou de enfrentar com as pessoas que na Ásia eram responsáveis pela matéria-prima da Unilever, especialmente o óleo de palma. E a Unilever, ela importava esse óleo de palma da Ásia e não tinha conhecimento de que maneira que esse óleo de palma era extraído. E aí começou a chegar notícias para ele de que era utilizado trabalho infantil, trabalho semi-escravo, e ele começou a se preocupar muito com isso para impactar a vida dessas pessoas que trabalhavam diretamente na extração do óleo de palma. Eu tive um caso, não com essa dimensão do Paul Pullman na Unilever, mas uma empresa, um trabalho muito bacana, porque era uma empresa de produção de peças pesadas. Eu não vou falar o nome, obviamente, porque eu não estou autorizado, mas eu acho que é uma experiência muito bacana. E essa empresa, ela não tinha caminhões de transporte. Então, ela usava uma empresa terceirizada para fazer o transporte da produção, que eram máquinas pesadas. Então, o que acontecia? Os caminhões muitas vezes chegavam para fazer o descarrego numa unidade que a empresa tinha afastada do centro da cidade, ou para carregar ou para descarregar já tarde da noite, e acabavam pernoitando ali perto da empresa, muitos caminhões, eu estou falando de uma empresa muito grande, dentro dos caminhões. O que começou a acontecer? Começaram a ser criadas ali, em volta da empresa, algumas pensões baratas, né? De baixíssima qualidade. Dentro dessas pensões, o que começou a acontecer? Prostituição. E a área começou a ser completamente deteriorada no entorno da empresa. Se você pensasse naquela concepção do Milton Friedman lá da década de 70, perguntado para a empresa qual é a responsabilidade que a empresa tem por isso. Nenhuma, não está acontecendo fora dos muros da minha empresa. Eu não tenho culpa disso. Mas é claro que existe essa responsabilidade. Olha como é que uma comunidade está sendo impactada. Empresa, nada disso aconteceria. A empresa tem que fazer o contrário. Ela tem que fazer com que haja uma evolução social positiva e não o contrário. Isso começou a incomodar a empresa e eu trabalhei diretamente nesse projeto, que foi muito bacana. Primeira coisa que foi feita, a empresa começou a oferecer para os motoristas de caminhão, ainda que de uma outra empresa, vouchers para eles dormirem em estabelecimentos um pouco mais adequados. Então, era melhor do que dormir no caminhão ou dormir numa pensão barata, ele ia para um hotel de 2 estrelas, que seja, mas numa condição um pouco melhor. Poxa, mas aí já estavam lá as pensões estabelecidas, as prostitutas, a empresa cadastrou as prostitutas, ofereceu
para as prostitutas carteira assinada e colocou as prostitutas para trabalharem dentro da empresa na conservação e limpeza. Olha. Acabou completamente com esse tipo de problema. Então, eu acho que esse é um demonstrativo de uma... Você vê, não é um custo tão elevado e o resultado social atrelado à função social da empresa e a questão da sustentabilidade, eu acho fantástico. É uma visão empresarial completamente diferente, uma visão empresarial moderna, de vanguarda, contemporânea, que está pensando lá na frente. Inclusive, olha como é que isso pode gerar lucro. Se ele permitisse que o entorno da unidade industrial fosse degenerado, aquela área não ia valer nada no futuro. E se você permite que ali comecem a ser construídas casas adequadas, o bairro, hotéis, restaurantes de bom nível, é claro que isso vai valorizar também o imóvel, o próprio imóvel da empresa. Marcelo, infelizmente a gente já está caminhando para o fim e eu gostaria que você, para a gente encerrar, falasse sobre, já que você também é professor, falasse sobre a importância da formação das lideranças. Porque aqui ele traz exemplos de grandes empresas, mas nós temos o desafio das pequenas, das micro e pequenas empresas, a gente tem o desafio das instituições públicas, das organizações do terceiro setor. Então, o importante para a gente dar continuidade a esse movimento é o desenvolvimento de lideranças, de pessoas com esse modo de pensar, generativo e não degenerativo. Fala um pouquinho sobre o que o Paul fala sobre isso e na sua experiência, quais seriam as principais estratégias de formação de liderança. O Paul era uma grande liderança dentro da Unilever e hoje ele é uma grande liderança inspiradora para vários executivos e para várias grandes empresas. Eu costumo dizer sempre o seguinte, Flávia, a cultura de integridade, ela não se forma dentro de uma empresa com as histórias que os líderes contam para os colaboradores. A cultura de integridade, ela se forma com o exemplo que os líderes oferecem para os seus colaboradores. Existe, inclusive, um conceito que diferencia liderança de chefia, que eu adoro. O chefe você obedece, o líder você segue. Então, quando você tem um líder, uma liderança inspiradora, isso automaticamente faz com que haja a disseminação e absorção da cultura de integridade. Faz com que os colaboradores, eles todos os dias consigam ir trabalhar para as suas empresas, oferecendo aquilo que eles têm de melhor, porque eles conseguem estabelecer uma concatenação entre o propósito de vida e o propósito da própria empresa. E quando você trabalha feliz, você consegue deixar aquilo que você tem sempre de melhor. Isso vai gerar produtividade, e produtividade vai gerar lucro para a empresa. Um empregado trabalha 8 horas por dia, mas qual é a qualidade dessas 8 horas que ele está oferecendo? Isso é muito importante. É um empregado que está ali se dedicando esse tempo todo, ou ele é um empregado que vai trabalhar todos os dias com uma bola de ferro no pé para enganar a chefia e o objetivo é só receber o salário no final do mês? A gente tem que trabalhar imbuído exatamente por um propósito. Eu procuro trabalhar gerando esse conhecimento, oferecendo essas estratégias corporativas, porque eu acredito muito no poder transformador das empresas na sociedade. Então, eu acho que esse trabalho de transformação social, eu acho que o nosso propósito de vida como profissionais é o de transformação social. Eu acho que ele pode ser feito dentro das empresas, eu acredito muito nisso, e eu tenho conseguido mostrar para os executivos, com o trabalho que eu realizo, que existe um caminho no qual a gente consegue trabalhar bem a função social da empresa, oferecer absolutamente tudo que está diretamente correlacionado à sustentabilidade, à responsabilidade social, à governança e ainda gerar lucro. Eu acho que isso é muito importante.
Essa questão, gente, do propósito, a gente teve um programa com a Fernanda Gomes sobre os livros do Sean Achor, né? Inclusive o Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele fala sobre esse problema do presenteísmo, a pessoa está lá nas 8 horas presente de corpo, mas não de alma. E o que o Paul e o Andrew trazem nesse livro é isso, é a necessidade de a gente buscar a alma das empresas. E isso não só porque são pessoas, né, boas e, enfim, idealistas, não é isso. É porque, gente, é gestão de risco. Se a gente for pegar o Fórum Econômico Mundial, os principais riscos econômicos da atualidade estão relacionados, além do uso da inteligência artificial, estão relacionados à degradação ambiental, às guerras, né, aos riscos sociais, à pobreza. Então, a gente está fazendo, nesse caso, gestão de risco, né, Marcelo? Não pode esquecer dessa perspectiva que o Paul traz tão bem. E eu queria dizer que você é uma liderança inspiradora, foi um prazer enorme ter você aqui conosco no Livrosofia. Se você gostou desse episódio e dos nossos demais episódios, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e participe conosco, porque o Marcelo vai participar também da campanha por um Brasil com mais leitores e pensadores, porque é pensando que a gente transforma o mundo e os livros são um dos principais veículos para essa transformação. Indicamos veementemente, né, Marcelo, o livro Impacto Positivo e até o próximo Livrosofia.